Olá, eu sou o Rodrigo e hoje eu vim desabafar sobre um livro que há muito tempo eu queria desabafar, que é o Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. E hoje eu vou trouxe até um copo d'água porque eu tenho muita coisa pra falar. Gente, pra quem me acompanha e ou me conhece ou é meu amigo, eu li esse livro há 3 anos atrás. E aí você deve estar me perguntando por que diabos eu tô fazendo uma resenha e comentando sobre esse livro agora. Mas é porque eu tava pensando muito nele esses dias. E eu falei assim, eu preciso compartilhar esta história aqui com as pessoas, mais do que eu já compartilho. Porque eu sempre indico para as pessoas, mas as pessoas têm medo porque é um livro grande. Ok, 800 páginas não é pra qualquer pessoa e é preciso ter muita disposição. Mas esse vídeo aqui é justamente o incentivo a você ter disposição para ler Uma Vida Pequena. Então, sobre o que vai se tratar Uma Vida Pequena? Uma Vida Pequena é o segundo livro da Hanya Yanagihara. Ela escreveu, o primeiro livro dela é o The People in the Trees, que não tem tradução aqui no Brasil, infelizmente, é um livro que eu quero muito ler. E que esse primeiro livro dela, The People in the Trees, vai tratar muito sobre a questão de ética, enfim, sobre relações morais e tal. Eu posso comentar depois no dia que eu ler, né, quando eu tomar coragem de ler em inglês. Mas enfim, vamos conversar sobre Uma Vida Pequena. Uma Vida Pequena que a gente vai conhecer a história de 4 personagens, o Jude, o JB, o William e o Malcolm. Esses 4 rapazes são pessoas muito diferentes, né? Eles se conhecem ali na faculdade, enfim, entre o meio e o final da faculdade. E eles mantêm uma amizade muito forte. Cada um tem a sua vida muito diferente dos outros, enfim. Mas o livro é muito grande, então a gente vai acompanhar aqui um pouquinho da história desses personagens. Mas o que a Hanya Yanagihara faz aqui na Vida Pequena? De início a gente pensa assim, ok, é um livro sobre 4 amigos numa época não especificada, e isso é muito importante, não tem um tempo definido, e eu vou falar um pouquinho mais na frente porque. Mas enfim, sempre se passa em Nova York, né? Eles estão vivendo a vida deles, logo depois do final da faculdade. E aí, com o decorrer do livro, a gente vai conhecendo um pouquinho mais, né? Tanto do William, quanto do JB, quanto do Malcolm. Mas o grande segredo desse livro, gente, a grande bomba e a grande coisa impressionante que faz com que as pessoas fiquem assim e faz com que você consiga ler 800 páginas, é que a gente vai conhecer a história do Jude. O Jude, dentre esses 4 amigos, é o mais introvertido, é o mais calado, é o mais sério. E assim, esses amigos não sabem da história do Jude, né, quando ele era criança e quando ele era adolescente. E aí a grande sacada do livro é, enquanto a gente vai conhecendo um pouco da vida desses amigos do Jude, em que a vida desses amigos, tanto do William, quanto do GB, quanto do Malcolm, giram em torno da vida do Jude, a gente vai conhecendo o porquê de o Jude ser essa pessoa tão calada, tão séria, enfim, tão cheia de problemas, como a gente vai descobrindo no decorrer das páginas. Não tem muito como eu falar mais desse livro sem soltar spoiler, tá? Mas assim, antes de tudo eu quero falar que é um livro muito pesado, não é um livro fácil de ler, assim, não que a escrita seja difícil, nada disso, a escrita é muito fácil de ler, muito fluida, mas ele é um livro que trata sobre temas muito delicados, assim. Então, assim, se você tem problema com questões de abuso infantil, de abuso psicológico, de abuso sexual, de automutilação, enfim, de outras coisas muito pesadas, né, de problemas de depressão e tudo mais, não recomendo esse livro, tá? Então, se você está num momento ruim da sua vida, não leia esse livro, espera um pouco e depois a gente conversa, tá? Sem problema, sem neura, eu pretendo reler também, mas enfim, então assim, estão cientes disso, né? Se você tem problemas com essas coisas que eu citei agora, por favor, não leia esse livro, porque vai ter tudo isso aqui nele. Esse é um livro, assim, bem polêmico. É preciso de água pra falar sobre esse livro, porque é muita coisa. Então, ele é um livro bem polêmico, porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia. Eu sou da parte que adora esse livro, que acha ele muito importante, que acha ele um clássico moderno. Mas assim, preciso comentar sobre esse livro porque eu tava pensando muito nele esses tempos e eu comecei a olhar algumas pessoas falando sobre ele na internet e eu vi muita coisa que eu não concordava, assim. E uma das coisas que eu não concordei, quando eu vi muita gente reclamando disso, é de que o livro não trata sobre determinados pontos e não tem uma linha temporal específica. Ele não se passa num momento específico. A gente pressupõe ali que essa sua história se passa, sei lá, em torno dos anos 70 até os anos 2000,
Não sei, é bem complicado, porque a gente acompanha a vida desses personagens por muito tempo. Mas enfim, muita gente reclama disso, e aí dentro dessa reclamação há uma reclamação de que, tipo assim, né, como as pessoas presumem, né, porque em nenhum momento a autora deixa claro aqui em que época o livro está se passando, mas tudo bem, as pessoas reclamam de que o livro não trata sobre a questão do HIV, né, porque é uma coisa muito importante muito decisiva, né, na história, enfim, do mundo, dessa questão homoerótica, né, porque aqui a gente tem personagens que têm relações com outros homens. Eu nem sei dizer se chega a ser uma relação homoafetiva, porque é uma coisa tão bizarra e tão estranha, que assim, eu posso estar falando muita besteira, tá, gente, desculpa, mas chega a ser uma coisa tão escabrosa, assim, que eu não consigo ver um relacionamento, sabe? Eu não consigo ver o amor. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, aí muita gente reclama de que não retrata a questão da HIV, porque é um livro que se passa presumidamente nos anos 80. Gente, assim, olha, esse livro trata sobre muita coisa. Ele trata sobre abuso, enfim, sobre redes de pedofilia nos Estados Unidos, que é uma coisa muito séria. Então, assim, eu acho que... E assim, tem tanto sofrimento nesse livro que eu acho que trabalhar mais em cima dessa questão do HIV e tudo mais traria mais um sofrimento que teria que ser maior. Porque eu acho esse livro aqui, o tamanho dele é necessário, é importante. Se ele tivesse menos, não seria um bom livro. E assim, esse ponto específico de tratar essa coisa e tal, eu acho que se fosse tratado, o livro estaria bem maior, sabe? E assim, eu acho que não é nem que isso não seja tratado, porque na verdade a gente sabe que um dos personagens aqui, que eu não vou dizer quem é, porque eu quero que vocês leiam, tem doenças venéreas por conta dos abusos, né, que passou. Então assim, presumo que essa pessoa tem HIV. Pelo menos eu presumi isso. Então assim, esse é um problema que eu não entendo porque as pessoas reclamam, simplesmente porque não tem uma linha temporal. Eu acho muito importante a autora não colocar uma linha temporal aqui, porque senão ficaria uma coisa muito datada de ela ter que trabalhar certos temas. E eu acho que o tema em si do livro, né, os temas que ela se propõe a tratar, que é essa questão do abuso e de rede de pedofilia nos Estados Unidos, e de como coisas que a gente passa na infância e na adolescência são importantíssimas para nossa formação como pessoa, já preenche, eu acho, que essas 800 páginas. Eu acho, em nenhum momento eu senti que a autora que tava enchendo linguiça, ou enfim, vou botar mais páginas pro livro parecer cult, porque é grande. Acho que não. Acho que bem longe disso. Então, assim, acho bacana o fato de ela não colocar uma linha temporal, né, pra ela não se empreender a essas coisas, porque já tem coisa demais a ser tratada aqui. E quando eu falo coisa demais, é muita coisa, porque aqui a gente vai ter praticamente uma biografia de um personagem, né, assim, como eu falei, a gente vai ter aqui a biografia do Jude, né, mas assim, a gente vai ter biografia também dos outros personagens, mas enfim, a história toda circula pelo Jude. Então, assim, eu acho que tudo que ela se propõe a tratar, ela trata muito bem. Então, assim, esse negócio da linha temporal eu achei... Esse é um ponto que eu acho que as pessoas que criticam... É uma crítica meio sem nexo. Pelo menos a minha opinião, tá, gente? Só a minha opinião e tudo mais. E outra coisa que eu acho que as pessoas criticam muito, né, que eu vi muita gente criticando nesse livro e que eu discordo, é de que ele é um romance sádico. Romance sádico e... Assim, gente, olha, desculpa. Eu tenho uma visão, na verdade, de que, assim, é importante a gente saber sobre esses assuntos. E é importante a gente ler sobre esses assuntos, pelo menos eu. Porque, assim, se não fosse por causa desse livro, eu talvez nem pensaria nisso. Nem pensaria nas coisas que são tratadas aqui. E, assim, olha... Antes de ler um livro, se você tem problemas com gatilhos e tudo mais, procura saber sobre o que se trata o livro, porque, assim, é difícil você ter um livro afirmando assim, ó, esse livro aqui tem tal coisa, até porque pode ser um spoiler e, enfim, tem gente que não gosta de spoilers, eu não gosto de spoilers, eu li esse livro aqui no escuro. Mas, assim, quando as pessoas falam que é um livro que glamoriza o sadismo e tudo mais, eu não vejo desse lado.
eu acho que a opção da autora de fazer cenas gráficas é uma coisa dela, e de que é importante, né, pelo menos pra história, a gente ter acesso, por mais doloroso que seja, e é pra ser doloroso, não é pra ser uma coisa, tipo assim, você sente prazer vendo isso, mas sim pra você ver aquela situação e, tipo, entrar dentro dela e você perceber assim, caralho, essa coisa tá muito feia, essa coisa tá, a situação tá muito escabrosa, sabe? E, tipo, eu acho muito importante ter essas cenas gráficas, por mais que eu tenha problemas, que eu fico apavorado, enfim, eu fiquei bem assustado com várias cenas desse livro, por conta do teor forte delas, mas eu acho muito importante ter, porque é pra gerar mesmo esse espanto, esse terror, é pra gente ficar horrorizado com as coisas por qual uma pessoa pode passar. Então, assim, eu não acho que a autora glamoriza esse sadismo. Ela mostra as coisas como elas são. Porque as pessoas têm um problema de quererem ver as coisas maquiadas. E aí entra um ponto de que esse livro trabalha muito bem, de que, assim, em um momento, esses amigos, e agora eu vou falar um spoiler, por favor, pule, em que em um momento, esses amigos veem a vida do Jude maquiada. Veem a vida do Jude sem os problemas pelo qual ele passou. E aí a Rainha Nagara vai lá, bota demaquilante, passa demaquilante na história e mostra o que ele viveu. E eu acho importante, porque se a gente for ficar nessa crostra de não querer ter acesso aos sofrimentos das pessoas, ao que as pessoas passaram, a gente sempre vai ver só o lado que as pessoas mostram, sei lá, nas redes sociais. Pelo menos essa é a minha opinião, assim. Eu tô falando muito essa minha opinião, tá? Desculpa se alguém não perguntou, mas só queria realmente compartilhar. Desculpa se eu tô ofendendo alguém, tá? Não é meu intuito. Mas assim, em relação a isso, eu acho que, enfim, as pessoas estão muito acostumadas a quererem ver só o que elas querem, né? A quererem ver só essa visão unilateral do mundo, sendo que o mundo é bem maior do que isso, e é importante a gente ver, pelo menos eu acho isso, tá, galera? E assim, essa é uma crítica também que eu acho que não rola, não acho que tem uma glamorização aqui, bem longe disso. Mas enfim, e outra crítica que eu tenho, né, antes de falar sobre as coisas que eu gosto muito desse livro, é que as pessoas chamam esse livro de grande romance gay americano, grande romance gay da nossa época. E eu vou começando assim, caraca, as pessoas realmente estão tão alienadas a ponto de lerem um livro desse e acharem que é um romance, tipo, oi. Cara, assim, ok, você pode falar assim, tem personagens aqui que tem um relacionamento um com o outro. Mas, se a gente for levar em conta o que esses personagens passaram, né, e, enfim, a relação deles dentro desse, enfim, namoro, ou seja lá o que for, não é uma coisa saudável, não é uma coisa, tipo assim, eu juro pra vocês que eu tenho uma grande dificuldade de ver os personagens desse livro aqui, tirando o GB, que é assumidamente gay, como gay, principalmente o Jude. E isso é outro spoiler, tá, gente? Por favor, pulem novamente. Eu tenho certa dificuldade de as pessoas verem o Jude como gay, porque, gente, ele tá passando por tanta coisa e ele não consegue de prazer por conta dos abusos que ele sofreu, de que, tipo, não consigo ver uma relação coisa, porque uma relação, quando a gente pensa, é uma coisa, tipo, minimamente saudável, e o que o Jude tem aqui com as pessoas com quem ele se relaciona não é saudável, não é nada saudável. Você pode falar assim, ele se relaciona com William e é fofo e tal, mas não é saudável, não é uma coisa, tipo, e aí as pessoas chegarem e falarem grande romance gay americano, tipo, oi, o livro trata sobre tantas outras coisas que não é um romance gay, assim. É até triste as pessoas pensarem que a vida de todos os gays, ou a vida da maioria dos gays, é essa coisa sofrida, porque, gente, assim, são coisas tão anos 90 as pessoas acharem que vida de gay é só desgraça, que, enfim. Eu acho muito bizarro as pessoas acharem que esse é um grande, ou chamarem esse livro de grande livro gay, tipo, oi. O livro fala sobre abuso infantil, fala sobre abuso sexual, abuso psicológico, e aí a pessoa chega e fala assim, um grande romance gay. Gente, que mundo vocês vivem?
Pelo amor de Jesus Cristo. Não. Isso é um livro sobre traumas. Tá? E ser gay não tem nada a ver com ter traumas. Obviamente todo mundo passa por traumas, mas... Enfim. Enfim, é uma coisa muito bizarra que as pessoas falam sobre esse livro. Que eu realmente discordo, e quando eu vejo alguém falando, eu falo assim: epa, não é sobre isso. Não é sobre isso, por favor. Enfim, e agora vamos falar sobre o que eu gosto, né? Esse vídeo já tá ficando bem longo. Mas enfim, porque é muita coisa pra falar. Uma coisa que eu gosto muito desse livro é de que ele é um livro cebola. Assim, o que é um livro cebola? Ele é um livro que você vai lendo e aí você vai descobrindo. E aí você vai entrando cada vez mais. E tem mais camadas, tem mais camadas. E chega uma hora, pelo menos eu, de que a história fica tão escabrosa, tão bizarra, tão horrorosa, que eu tinha medo de saber o que ia acontecer. É sério. Esse foi o único livro que eu tive medo de virar a página do que ia acontecer. Porque, assim, ele mostra o lado mais perverso, o lado mais sádico do ser humano, sabe? E, assim, ele... E como eu falei, a Hanya Yanagihara, ela não tem pena. Ela não bota maquiagem na vida desses personagens. Ela mostra a vida deles sem filtro. E de primeira, assim, pode parecer uma coisa assustadora, sabe? Tanto da vida do Jude quando criança, quando adolescente, quanto da vida dos amigos dele. E assim, ela não tem pena. E eu gosto de tomar esse banho de água fria. Eu adoro. Acho essencial a gente acordar pra vida e ver que existem outras coisas e existem coisas horrorosas acontecendo no mundo. Porque a gente vive muito na bolha, tipo assim, certas coisas não acontecem, certas coisas é só em filmes. Não, gente. Não. Não. A gente precisa estar ciente de que existe uma rede de pedofilia nos Estados Unidos muito grande. E de que o abuso infantil não é uma coisa que só tá na televisão, que é só uma coisa que tá nos filmes. É uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece e na maioria das vezes as pessoas saem impunes. As pessoas, os criminosos que fazem isso, que, enfim, são criminosos. Então, assim, aí as pessoas tomam um susto quando veem uma cena gráfica. Mas, gente, é importante saber que isso existe. E é importante a gente saber e lutar contra isso. E se revoltar. E, enfim, sabe, tá atento pra esse tipo de situação. E a autora utiliza isso, né, esse ponto da questão do abuso na infância, né, a pedofilia, pra construir um personagem complexo, um personagem que passa por muitos traumas, e de como essas coisas que aconteceram, esses abusos que aconteceram durante a infância, levam uma adolescência e uma vida adulta completamente conturbada e completamente complexa. Não tem outra palavra pra não ser complexa. E de que a coisa do abuso é tão forte que não é só o abuso sexual. De que o abuso sexual degringola para um abuso psicológico. E de que isso deixa marcas muito profundas nas pessoas. E, assim, mais uma vez eu vou soltar um spoiler. E, assim, esse livro, a partir do momento em que a gente percebe um personagem que começa a se automutilar praticamente durante metade do livro, é uma coisa horrível, mas é uma coisa que a gente precisa saber o que acontece, sabe? E pra mim essa construção da Hanya Yanagihara, desse personagem, é uma das construções de personagem mais incrível que eu já vi, porque ela realmente consegue criar uma complexidade, assim, na vida do Jude que eu nunca vi em nenhum livro, assim. Obviamente tem muitos livros que tem personagens muito bem desenvolvidos, mas nesse daqui especificamente ela faz um trabalho incrível, por mais que seja horroroso acompanhar. Como eu falei, não é uma coisa fácil, uma coisa tipo assim, oh meu Deus, não, é uma coisa muito dura, muito crua, e é isso, sabe? E, enfim, um outro ponto que eu gosto muito desse livro, eu juro que eu vou terminar, porque esse vídeo tá muito grande, muito grande mesmo.
é que ele trata muito sobre a nossa época. Por mais que ele não se passe numa época específica. Eu vou deixar isso bem claro em todos os vídeos que eu fizer sobre esse livro. Ele não tem uma data específica, né? A gente não sabe quando é que se passa, mas é um livro que trata muito sobre a nossa época, essa questão da ansiedade, a questão dos traumas em que as pessoas passam e de como as cidades e as amizades engolem isso, sabe? Porque, assim, hoje, na época que eu li, eu fiquei meio decepcionado porque eu pensava assim, vai ser um livro sobre amizade, que na verdade não é sobre amizade. Mas hoje, revendo, né, o livro, eu vejo ele como uma bela história, bela e trágica história, assim, mais trágica do que bela, sobre como na vida, né, por mais que as pessoas estejam dispostas a nos ouvir, enfim, a compartilhar a nossa dor, né, a dor com a gente, né, ajudar uns aos outros e tudo mais, elas nunca vão entender o que você passou 100%. Nunca. E esse livro é sobre isso, sabe? Dessas relações de amizades que a gente tem hoje. E, enfim, é muito difícil você achar, assim, é difícil você achar alguém que seja parecido com você. Quanto mais entender o que foi que levou a você ser o que você é hoje, sabe? E esse livro traz muito disso. E hoje eu percebo assim, caraca, é uma coisa muito importante. E é um livro sobre o nosso tempo, sabe? Ele tem uma mensagem muito triste, né, sobre a vida. Tem um niilismo absurdo aqui nesse livro. Consegue ser mais niilista do que o Pintacilgo, que é um livro completamente niilista. Mas esse daqui é muito mais do que o Pintacilgo. Nossa, muito mais. E, assim, é importante pra gente entender as relações fraternas que a gente tem com as outras pessoas, sabe? Relações de amizades que a gente possui aí. E assim, é um livro pra mim completo. Ele é um clássico eu já considero um clássico, assim. É um livro foda. É um livro que obviamente muita gente não vai gostar, como eu mencionei, enfim, que as pessoas estão muito acostumadas a ter as coisas muito maquiadas, e esse livro aqui não vai trazer maquiagem nenhuma sobre a vida de nenhum personagem, e essa é a verdade, e doa quem doer, é isso. E a Hanya Yanagihara, ela não tá nem aí se você é sensível, porque ela quer realmente te mostrar uma realidade diferente, e enfim, você aceita ou não aceita, enfim, ou gosta ou não gosta, enfim, eu particularmente gostei, né? Eu tô falando muito enfim, desculpa, gente. Mas é isso, eu espero ter elucidado um pouco e convencido vocês a lerem, tá? É um livro difícil, já comentei no início, mas enfim, vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, vale muito, muito, muito a pena. Eu não sei como é que tá a questão da tiragem desse livro, eu não sei se a Record fez retiragem, fez reimpressão, mas eu sei que na Cultura ele é um livro que geralmente você encontra muito barato. Eu já vi ele com 50% de desconto. Se você achar esse livro com 50% de desconto, compre-o. Ou então compre numa feira, enfim, que a Record faz essas feiras. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido, né, essa nossa conversinha sobre esse livro. Espero que vocês tenham vontade de ler. Espero que quem já leu, por favor, comente, tá? Comigo, que eu tô super aberto ao diálogo. Mesmo quem reclama dessas coisas que eu falei, estou aberto a compreender, tá? E isso é uma coisa que eu tô fazendo de momento, que eu estou nesse momento, eu tava lendo sobre isso, e aí eu pensei. Mas enfim, é isso, galerinha. Um beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.